Neste quarto e último bloco, o foco será a vida e a obra de Alf Castro. No entanto, inicio tratando de dois poetas que visitaram o Parnaso, ou seja, não foram propriamente parnasianos. Então, o primeiro é Antônio Sales. Só voltando aqui um pouco. Ok? Então, o primeiro foi Antônio Sales, que nos traz o seguinte poema, marcadamente parnasiano. O poema chama-se Nos Braços de Vênus. Diz ele: vide passar um dia pela rua, sem ter nos braços uma simples renda. E é bem que deixes que essa carne esplenda ao sol, branca, marmórea, fria e nua. Ora, uma Vênus há que se insinua como um tipo de plástica estupenda, a qual faltam os braços, e essa prenda não há um artista que lhe a restitua. Quem sabe o gesto dos partidos braços, demais que braços tem que de modelos posso servir aos prófugos pedaços? Tem-los tu, escultores, vinde vê-los, de tão perfeita correção de traços, que a própria Vênus quereria tê-los. Então, alguns comentários sobre o poema. Em termos formais, o poema em foco se revela parnasiano pela maestria da métrica. Então, se vocês contarem aí, né, as sílabas poéticas, vocês veem a precisão do autor. Então, esse rigor formal era uma das marcas da escrita parnasiana. Além disso, cabe dar destaque ao requinte das rimas, como se vê em renda e esplenda, né? Ele rima aí um substantivo com uma das formas verbais do verbo esplender, né? E a rima de modelos, vê-los, tê-los. Era uma preocupação dos poetas parnasianos a busca das rimas difíceis, as rimas preciosas, as rimas raras. Em relação ao tema, Antônio Sales segue uma trilha bastante percorrida pelos parnasianos, a visita a elementos da mitologia grega, aqui expressa pela figura da deusa Vênus, né? Mas exatamente há uma estátua da deusa, bem conhecida, que é aquela estátua que tem os braços já perdidos pela ação do tempo, né? Essa estátua muito famosa. Ele vai comparar essa estátua à moça que ele vê passar na rua. Observe-se por fim a frieza descritiva. A musa que leva o eu lírico a fazer o poema é tratado como uma estátua, sendo enfatizada apenas sua beleza plástica. Os sonhos de amor assim não são tema da composição. E vocês imaginem esse poema na mão de um poeta romântico, né? Ele já ia começar a falar, idealizar essa figura, endeusá-la, né? Aqui a aproximação é pela perfeição plástica. Então ele pode fazer isso com a musa. O poeta parnasiano também faz com um vaso, né? Que ele vê. Então qualquer objeto ele vai se encantar pela formosura dos traços. Outro poeta que cultivou o parnasianismo, mas não seguiu fazendo. Ele entrou a compor poemas, principalmente em trovas, né? Ele abandonou aí o parnasianismo, foi Álvaro Martins. Este poema que é o poema que dá início ao parnasianismo no Ceará. Então, a aranha. Da água no úmido seio, a aranha misteriosa, artífice do oceano, ao noturnal palor, urde os fios, estende a rede caprichosa, leve trama irial, de artístico lavor. E ali, na oscilação da vaga tumultuosa, oculta entre os ramais da flora multicor, prende aos elos, no ardil, na teia luminosa, algas, conchas, corais, que vogam em derredor.
Calma, às vezes, do abismo a leve face enruga, vagarosa arrastando o casco, a tartaruga, na doce ondulação do líquido cristal. Passa perto da teia e a aranha, que não dorme, ao vê-la se contrai e abrindo a fauce informe, crava-lhe o frio olhar, venético e letal. Então, comentários. O texto é o primeiro poema parnasiano puro cearense, usando-se aqui a expressão de Santos de Azevedo. Ele, inclusive, o poema venceu um concurso, né, promovido por uma revista cearense, a Revista Acadêmica. O caráter parnasiano do texto se anuncia pelo diálogo com o grande parnasiano francês de origem cubana, José Maria de Heredia Girard, né, que viveu de 1842 a 1905, autor do poema O Banco de Coral. No próximo slide eu trouxe o poema para vocês apreciarem, se quiserem fazer aí uma comparação entre os dois poemas. Frieza descritiva. A descrição é marcada pela objetividade, pela ausência de lirismo, como era próprio dos parnasianos. O tema é destituído de arrebatamento lírico. A descrição de uma aranha que tece sua teia junto ao mar. Se bem que há um elemento meio místico aí, né? A aranha é chamada de artífice do oceano. Não parece ser uma aranha comum, né? Observe-se ainda o domínio da técnica na condução do alexandrino, ou seja, dos versos de 12 sílabas, geralmente com cesura na sexta. Cesura é a tônica, né? Então, você tem aí um verso, aí você conta a sexta sílaba a partir do início, ali fica o tom mais forte, né? A parte mais forte. Então, essa cesura, além da sexta, ele ia se deslocando para outros também. A sexta e mais outra sílaba de cada verso, né? Então, o alexandrino é isso, as 12 sílabas geralmente com cesura na sexta, com a tônica mais forte na sexta, com apenas um reparo. No oitavo verso, a palavra vogam deve perder o M, voguem, para poder rimar, para poder haver a elisão, a junção de gá com em, vogam em, algas, conchas, corais que voguem derredor. Então, em vez de volgam em, você lê que voguem derredor. Esse M de vogam deve cair para você alcançar as 12 sílabas. Por fim, cabe dar destaque ao requinte lexical, com uso de termos como artífice, palô, urdi, irial, lavô, multicor, vogai e venético. Ok? Aí é o poema que eu falei para vocês aí, do qual eu falei para vocês, do Herédia, O Banco de Coral, está na língua original, em francês, e uma versão aí, ok? Um parnasiano puro. Então esses dois que nós vimos não são puros no sentido que traz o Santos de Azevedo, né? Então o nosso parnasiano puro foi Alf Castro. Alfredo de Miranda Castro, que se assinava Alf Castro, nasceu em Recife em 30 de novembro de 1873 e faleceu em Fortaleza em 1º de abril de 1926, aos 53 anos de idade. Então percebo que eu não tenho nenhuma foto dele. Se vocês conseguirem encontrar, que dominam mais aí o mundo cibernético do que eu, por favor, mandem a foto do Alf Castro para mim. Em 1895, bacharelou-se pela Faculdade de Direito do Recife. Então, observe que ele era pernambucano, mas cearense de coração, né? No mesmo ano, mudou-se para o Ceará, onde exerceu os cargos de juiz de direito em Aracati e também em Fortaleza, e foi procurador da República na capital. Foi poeta com excelente educação literária.
Foi elegante conferencista, cronista e crítico, publicando seus trabalhos no jornal A República. Ingressou na Academia Cearense de Letras no dia 8 de setembro de 1922, no período da primeira reorganização, e ocupou a cadeira número 5, cujo patrono, na época, era Adolfo Caminha, depois mudou. As obras que ele publicou: De Sonho em Sonho, Poesia, de 1906, O Poeta e a Poesia, que é uma conferência de 1913, Ocaso em Fogo, Poesia Parnasiana, que foi publicado póstumamente em 1999, com a organização e introdução de Santos de Azevedo, neste baluarte da cultura literária no Ceará. Diz Sânzio: a importância de Alves Castro reside não somente na qualidade da sua poesia, mas também, principalmente, no fato de situar-se no mais genuíno e puro parnasianismo, no sentido francês do termo, o que é raro na literatura nacional. Notem que Sânzio não fala apenas da literatura cearense. Na literatura nacional, nós tivemos poucos parnasianos de fato. Então, eu trouxe aqui 2 poemas do autor. O primeiro, A Morte de Pan. Estendido no chão, no mais denso e profundo do bosque, dorme Pan, dorme e fala, delira. Deixai-o descansar, que o Deus é moribundo. Vede-lhe a avena ali, por seu sopro suspira. Mas encontram-no acaso as ninfas, sobre o imundo fauno que as perseguia, elas todas em ira, com chufas e bastões lançam-se agora a fundo, até que o Deus, gemendo e soluçando, expira. Então, uma sem dó, os chavelhos lhe arranca, outra os olhos lhe espeta, outra lhe rasga a boca, outra com a própria avena, a flauta, o pé de cabra espanca. Depois, dando-se as mãos ébrias do mesmo gozo, o bosque inteiro atroando, em grita imensa e louca, dançam em derretó do sátiro asqueroso. Então, comentários, O poema, seguindo uma prática parnasiana, elege como tema uma cena envolvendo figuras da mitologia greco-romana. No caso, a lenda segundo qual a morte do deus Pan, também chamado de Fauno, pelas ninfas que eram perseguidas por ele. Só lembrando que o deus Pan é dele que vem a palavra pânico, Porque quando ele estava próximo, alguém passava próximo dele, sentia uma emoção muito estranha no interior, um medo repentino, Então daí vem a palavra pânico. A morte do Deus é descrita de forma fria, objetiva, sem expressão dos sentimentos do eu lírico. Este, como repórter frio, apenas descreve a cena. Há requinte no léxico, com o uso das palavras avena, chufa, chavelho, ébria e sátiro. Do ponto de vista da técnica, cabe dar destaque ao domínio da métrica dos versos alexandrinos por parte de Alves Castro. Não se pode dizer o mesmo em relação às rimas. Além de pobres, assim chamadas aquelas rimas que são fáceis de rimar, porque existem muitas, pão, papel e por aí vai. Então ele procura profundo, suspira, arranca. Essas palavras aí são muito gozo, muito fáceis, todas elas de rimar. Então, além das rimas pobres, cabe dar destaque ao uso da rima com base na oralidade, que é boca e louca. A rigor, essas palavras não rimam, porque uma é ouca e a outra é oca, Mas na fala, nós não dizemos louca, nós dizemos louca. Então daí passa a rimar boca com louca. Lembrando que essa oralidade é muito própria na poesia matuta de Patativo da Saré, que ele vai rimar com, por exemplo, mulher com colher e por aí vai, Com café e por aí vai, ok? Então, o segundo poema que eu trouxe do autor foi o poema A Dança dos Sete Véus.
O tetrarca pediu, disfarçando de leve, um desejo com voz de enternecida rouca, que Salomé, movendo o corpo airoso e breve, dançasse. Estava triste, era graça bem pouca. Envolta em 7 véus alvíssimos de neve, ela, judia, põe-se a dançar como louca, e a cada evolução que seu corpo descreve, como uma estranha flor, dos seus véus se destouca. Em meneus gentis, a princesa que gira, tira o primeiro véu, tira o segundo, tira o terceiro, e outro mais outro e outro ainda. Quando o véu derradeiro ela afinal arranca, estaca, aos olhos reais Salomé, na mais franca nudez, mostra-se então provocadora e linda. Observem que uma rima usada no poema anterior aqui é retomada, mas agora não mais recorrendo à oralidade, né? Então, rouca, pouca, louca e destouca, aí sim nós temos a rima, né? Literária, a rima erudita, melhor do que literária, porque a poesia popular também é literária, né? Então, rouca, pouca, louca, destouca, uma rima erudita. E outra questão também é o enjambemã. Enjambemã disse do verso que começa numa linha e termina no verso seguinte. Então nós temos aí, por exemplo, um dos versos aí que nós temos o enjambemã. Deixa eu ver aqui, eu passei, vi, eu disse, não, eu tenho que dar uma distância. E a cada evolução que seu corpo descreve, como uma estranha flor dos seus véus se destouca. Né? É um verso que começa numa linha e vai o antepenúltimo, quando o véu derradeiro ela afinal arranca, estaca, né? Então a oração se conclui no verso seguinte, ok? Então vamos aí aos comentários que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então neste poema os temas da mitologia greco-romana são substituídos por uma figura bíblica, a cortesã Salomé, que logo depois da cena descrita viria a pedir a cabeça de São João Batista em uma bandeja. Porém não é essa cena pungente envolvendo a personagem que o poeta escolhe. Prefere falar de uma dança que a personagem oferece a Herodes Antipas. Assim, favorece a descrição marmórea, quer dizer, ou seja, a frieza na descrição, na beleza plástica de Salomé, em vez de tratar do caráter sombrio da cortesã. Então, falar desse pedido ao rei da cabeça de São João Batista nos levaria a refletir sobre o mundo interior da personagem, né? E aí nós já estaríamos nos afastando do parnasianismo, que fica preso à casca do mundo. Então aí ele preferiu esta cena porque ele fica somente na questão da descrição da beleza plástica. Não há julgamento de valor, né? Há requinte no léxico com o uso das palavras tetrarca, airoso, destoucar e meneio. Do ponto de vista da técnica, cabe dar outra vez destaque ao domínio da métrica dos versos alexandrinos por parte de Alf Castro. Como crítica à obra, Sanzo de Azevedo assinala que o fim do primeiro quarteto, né, termina desse jeito: dançasse, estava triste, quem? O rei, né? O Herodes estava triste e era graça bem pouca. Essa passagem aí ele vê como sendo forçoso, apenas para poder manter as rimas rouca, pouca, louca e destouca, né? Então, o fim do primeiro quarteto soa-nos forçado, como construído apenas para compor a rima rouca, pouca, louca, destouca, né? Ok? Bom, gente, com esses comentários nós vamos encerrando a nossa 8ª videoaula. Teremos apenas mais uma, né? Então, que vocês se concentrem aí na atividade final, cuja data de entrega é o dia 15 deste mês, ok? Então, eu desejo a todos
Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.